Bom dia, gente. Vamos falar sobre arte. Podemos dizer que a arte nasceu com a humanidade. Desde sempre, para expressar seus sentimentos, o homem produz arte. E com a sua evolução, as linguagens usadas para essa produção também evoluíram. Na obra Arte de Perto, você perceberá bem essa caminhada, conhecendo artistas, obras e movimentos artísticos. Um rico material de consulta para auxiliar em seus exames e também no desenvolvimento de uma sensibilidade para esse universo fascinante do mundo das artes. O olhar. A nossa maneira de olhar não depende apenas da capacidade física do olho de perceber formas, cores, espaços ou luzes. Tudo que é aprendido pelo nosso olhar passa pela percepção, pelo sentido e também pelas referências pessoais e culturais que adquirimos em nosso meio, formando em nossa memória um registro visual que também não só aparecerá visível, mas também os conhecimentos sobre o que vimos. Ao ver uma obra de arte, nosso olhar está impregnado de referência histórica e culturais, ou seja, o que enxergamos está relacionado à época e à cultura que pertencemos. O mesmo acontece com o olhar do artista, que ao criar uma obra expressa nela a visão de mundo de sua cultura e de seu tempo. Assim, para conhecer e compreender as diversas formas de manifestação artística, é preciso ter um olhar sensível e aberto para apreender imagem destruída a partir de referências culturais e períodos históricos, diferentes da cultura e do momento histórico em que vivemos. A experiência estética. Assim como todas as experiências que temos em nosso cotidiano, a experiência estética nos ajuda a conhecer a realidade e a pensar sobre ela. Mas a experiência estética se diferencia das outras experiências porque através dela ultrapassamos a dimensão prática do mundo concreto e transcendemos a realidade. Isso significa que quando olhamos um objeto ou obra de arte, ouvimos uma música ou assistimos uma apresentação teatral, vivenciamos sensações, sentimentos e percepções que não encontramos em outras experiências do dia a dia, mas que são igualmente importantes para a nossa formação humana, porque nos ajudam a conhecer e agir sobre nossa realidade. A arte e seus contextos temporais. Em cada contexto histórico, o homem produz arte de acordo com os meios materiais e tecnologia dos quais dispõe para representar a sua forma de ver e se relacionar com o mundo. Na pré-história, o homem se utilizou da pedra e do sangue dos animais para mostrar, através da pintura, a importância e a magia da caça em sua vida. Já o homem contemporâneo
utiliza os meios audiovisuais, como a televisão, para marcar o ritmo das danças que vem ocorrendo na sua relação com o tempo, e o espaço em virtude das transformações tecnológicas cada vez mais aceleradas. Assim percebemos que os meios e os recursos materiais, plásticos, imaginativos, que o homem utiliza para criar obras de arte, são os mesmos que utiliza para criar artefatos que fazem parte do seu cotidiano e estão relacionados conforme o contexto histórico e cultural em que vive e atua. Olhando imagens. O homem criou ao longo da história da humanidade vários métodos para interpretar a imagem, sendo que cada método privilegiava aquilo que valorizava pela cultura vigente no momento. Alguns métodos centravam-se na capacidade do homem de perceber os elementos visuais que compunham a imagem. Outros privilegiavam o tema retratado na obra, e havia ainda os métodos que valorizavam as relações da obra com as questões sociais e políticas do momento. Hoje sabemos que, apesar de algumas referências culturais serem mais valorizadas do que outras, não existe uma forma única e correta de olhar as imagens, pois todas as formas culturais são igualmente importantes. Assim, uma imagem pode gerar vários significados que dependem dos aspectos que são valorizados e escolhidos para se olhar a obra. Os elementos de composição. Quando criamos um trabalho plástico, ocupamos o espaço que delimita a obra com elementos da linguagem visual, dispondo esse elemento de maneira que compunham uma imagem. Ao utilizar os elementos de composição, o artista distribui e organiza os elementos visuais no espaço da obra, estabelecendo uma harmonia entre esses elementos a partir do ritmo, da direção, do movimento, do equilíbrio, da profundidade e da simetria ou assimetria que direciona o olhar do espectador para perceber as características de cada um desses elementos visuais e percorrer a imagem como um todo. Arte e representação. Realidade é tudo aquilo que existe no mundo conhecido, que identificamos como concreto ou que reconhecemos como verdadeiro. Ficção relaciona-se à criação, à invenção, à fantasia, ao imaginário. Alguns sentidos da arte. Na antiguidade clássica, o belo é condicionado ao conceito de harmonia e propulsão entre as formas. Se os seres humanos são representados como modelo de perfeição. Romantismo do século XIX. A representação do belo desvincula-se das formas. Os princípios da criação artística são os sentimentos e a imaginação. No século XX em diante, surgem diferentes maneiras de conceber o significado
e o modo do fazer artístico. A arte é a permanente recriação de uma linguagem. Então a arte, a partir do século XX, é provocação, é interrogação, é expressão da época e da cultura do artista. É reflexo do artista, é reflexão. Então, sintetizando, alguns sentidos da arte, temos aí, no caso, aí, a ficção, representação da realidade, reflexão, expressão de uma época, provocação, representação do belo. Por hoje, só. Pronto, Maria.